dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Tio Waltenberg de novo no pedaço. Bom, senhores, eu tenho aqui em minhas mãos mais uma questão falando de Roma Antiga, né, da civilização romana, a Roma Antiga, né? Lembrando que é uma questão da FUVEST, que mantém aquele estilo tradicional de prova, né? Aquele estilo tradicional de vestibular, tá? Não é aquela questão estilo Enem, beleza? Só para deixar claro. Porque senão, se alguém disser, Walter, estou focando no Enem, e aí pega uma questão dessa, eu me desespero. Não é para isso. As provas do Enem têm outro estilo. Tá, beleza? Muito bem. Então vamos nessa. Vamos ler a questão. Diz assim, a expansão de Roma durante a República, como consequente domínio da bacia do Mediterrâneo, provocou sensíveis transformações sociais e econômicas entre as quais. Então, transformações o quê? Sociais e econômicas. Rottenberg, a expansão provocou isso, provocou. Tá, então, gente, o que acontece? O que acontece é o seguinte, ó. Antes da expansão romana, antes da expansão militar, certo? Antes da expansão militar, por exemplo, a base econômica dos romanos, era agropecuária. A base econômica dos romanos era agropecuária. Tá. Tem mais? Tem. A sociedade romana, ela estava assim dividida. A sociedade romana estava assim dividida. Ó. Vamos fazer aquela famosa pirâmide. A sociedade romana estava assim dividida. Tá? Aqui no topo da sociedade você tinha os patrícios. Aqui você tinha os plebeus, agricultores, artesãos e pequenos comerciantes, e aqui você tinha escravos, que representavam cerca de 15, 20% da população romana. Então os escravos não eram a maioria? Não, os plebeus, eles representavam a maioria da população romana. Os patrícios, cerca de 5, 10% estourando da população romana. Tá? Então, antes da expansão militar, era assim que viviam os romanos do ponto de vista econômico, e assim estava dividida a sociedade. Tá. Aí vem a expansão militar romana, certo? Aí vem a expansão militar. Os romanos perceberam que a guerra poderia ser uma grande fonte de renda, tá? Aí vem a expansão militar. Então os romanos se especializaram na arte da guerra, E eles conquistaram o quê? Eles conquistaram, gente, o norte e nordeste da África, por exemplo. Norte e nordeste da África, tá? Eles conquistaram quase toda a Europa Ocidental, tá? Eles conquistaram quase todo o Oriente Médio, tá? Caramba, também os romanos se expandiram. Sim, Roma se tornou uma cidade imperialista. Norte e nordeste da África, quase toda a Europa Ocidental, não chegou a ser 100% não. Né? O norte, por exemplo, da Grã-Bretanha não chega a ser conquistado. Quase todo o Oriente Médio também. Caramba, também. Então isso é interessante, isso é muito interessante, certo? Muito bem. E aí o texto diz, a questão diz que essa expansão militar trouxe transformações econômicas e sociais. Sim, perfeito. Então o texto fala de transformações econômicas e sociais advindas dessas conquistas militares, vamos assim chamar, né? Dessas conquistas militares. Beleza. Voltei, dentre as transformações econômicas, então, uma das mais importantes, é o crescimento da atividade comercial, o crescimento do comércio. O comércio se torna importantíssimo para a economia romana, principalmente depois que eles dominaram a chamada Bacia do Mediterrâneo. O que seria a Bacia do Mediterrâneo? As terras que circundam o Mar Mediterrâneo. Isso envolve, então, o norte e nordeste da África, Oriente Médio e Europa. Sim, perfeito. Ok? Outra coisa importante que a gente percebeu foi o crescimento absurdo no número de escravos prisioneiros de guerra. Um crescimento do número de escravos.
no número de escravos, fazendo com que a população escrava ela fosse maior do que todo o restante da população romana somada. Prisioneiros de guerra? Exato. Lembrando que esses escravos, eles vão trabalhar nos latifúndios patrícios. Vão trabalhar aonde? Nos latifúndios patrícios. Vão trabalhar nos latifúndios patrícios. Beleza? Do ponto de vista social, em se tratando de... Vou botar aqui embaixo, né? Aqui embaixo. Do ponto de vista da sociedade romana, nós temos uma mudança. A mais interessante foi o surgimento de uma nova classe social. Surgimento de nova classe social. Nova classe social. A classe dos chamados cavaleiros. A classe dos chamados cavaleiros. Essa é uma das mudanças mais interessantes. Na sociedade e na sociedade. Então, na economia e na sociedade. Eu vou ter aqui essa classe social formada por quem? Filhos de casamentos mistos. Geralmente filho de um patrício com uma plebeia ou de um plebeu com uma mulher patrícia. Tá. Outra coisa que a gente não pode deixar de lembrar é que essa expansão militar fez com que o governo romano se tornasse rico, a classe mais rica ainda, agora ferrou com esses indivíduos aqui, ó. Ferrou com os plebeus que viviam da agricultura. Os camponeses, exatamente, os camponeses que viviam da agropecuária, os camponeses, os plebeus que viviam da agropecuária, eles ficaram mais pobres. Ficaram mais pobres. Por quê, Valtemir? Porque os escravos, com mão de obra barata, vão trabalhar onde? Nos latifúndios patrícios, concorrendo com os pequenos agricultores. Muitas vezes o plebeu é aquele cara que tem lá 3, 4 hectares de terra, onde trabalhava ele, a mulher e um filho. E ele não vai ter condições de competir com a produção, né, agropecuária gerada nos latifúndios patrícios com mão de obra escrava. Então, isso é interessante. Vamos voltar para a questão? Então, vamos lá. A expansão de Roma durante a República, como consequência do domínio da bacia do Mediterrâneo, provocou sensíveis transformações sociais e econômicas, entre as quais, letra A, um marcante processo de industrialização, êxodo urbano e endividamento do Estado. Industrialização, gente, marcante, pelo amor de Deus. A industrialização vai acontecer quando? Só na Europa, lá da Idade Moderna e Contemporânea, né? Pelo amor de Deus. Êxodo urbano, houve isso? Não. A população, ao contrário, começou a migrar do campo para a cidade, principalmente os indivíduos plebeus mais pobres. Tá? Endividamento do Estado, na verdade, enriquecimento do Estado. Letra B. Fortalecimento da classe plebeia, expansão da pequena propriedade e propagação do cristianismo. Certo, a propagação do cristianismo, né, alguém poderia pensar assim, Valtemir, isso é verdadeiro. Gente, Jesus Cristo só nasce lá durante o governo de Otávio Augusto, que é o primeiro imperador. Então, isso aqui ocorre lá na fase imperial, que é a terceira parte da história romana. Tá? Fortalecimento da classe plebeia está errado. Por que eu disse aqui? Ó? Eu disse que eles se tornaram o quê? Mais pobres. Os plebeus estão mais pobres, então não estão mais fortalecidos. Tá? Não houve expansão da pequena propriedade. Houve expansão do quê? Dos latifúndios. Estão vendo? Então, isso está errado. Fortalecimento, expansão e propagação do cristianismo. Tudo errado aí. Letra C. O crescimento da economia agropastoril, intensificação das exportações e aumento do trabalho livre. Aumento do trabalho o quê? Escravo. Ó. Crescimento do número de escravos. Tá? Letra D. O enriquecimento do Estado romano, aparecimento de uma poderosa classe de comerciantes, os chamados cavaleiros, e aumento do número de escravos. Bateu ou não com a explicação? Bateu, então essa é a resposta. Letra E. A diminuição da produção dos latifúndios. Ao contrário, os latifúndios agora estão produzindo em grande quantidade por conta de que, gente? Da utilização da mão de obra escrava prisioneira de guerra. Tá? Acentuado o processo inflacionário e escassez de mão de obra escrava. Ao contrário, crescimento do número de escravos. Então, percebeu? É aquela questão tradicional. Ou você tem bagagem, ou você tem conteúdo, ou você tem dificuldade de responder uma questão dessa. Tá? Diferente das questões do Enem, pelo amor de Deus. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima.